lá, retomando, meus amigos. Como havíamos conversado na aula anterior sobre os elementos, o quê? Os três elementos estruturantes da obrigação. E agora passamos à classificação. Vamos lá? Classificação das obrigações. Classificação das obrigações. Meus amigos, as classificações também se dividem em três espécies quanto à natureza da obrigação. Então nós teremos três espécies. Vejam, olha aí, nós teremos a obrigação. Vamos lá. Obrigação civil. Obrigação civil. Obrigação natural. Obrigação natural e obrigação moral. Vamos lá. Vamos conversar um pouquinho a respeito de cada uma dessas aqui, até para entender o questionamento que eu deixei no encontro anterior. Vejam, meus amigos, obrigação civil é aquela obrigação que nós poderíamos dizer que é uma obrigação completa. Olha aqui, obrigação civil é a obrigação completa. Professor, tão singelo assim? Sim, é obrigação completa. Sabe por que é obrigação completa? Porque aqui nós teremos o quê? Débito e responsabilidade civil. Débito e responsabilidade civil. Ou seja, havendo descumprimento, não havendo cumprimento espontâneo, ou seja, havendo inadimplemento, está faltando acento aqui, havendo inadimplemento por parte do devedor ou até mesmo do credor, tá? A gente vai ver isso lá à frente. O credor também poderá incorrer em inadimplemento, ok? Mas havendo, vamos colocar o credor por enquanto, o devedor, perdão. Havendo inadimplemento, o que poderá? Gera-se o quê? O débito, né? O débito e, consequentemente, a responsabilidade civil, ou seja, este duplo vínculo entre credor e devedor. Qual é o nome mesmo? Schuld e Haftung. Schuld e Haftung. Então vejam, esta obrigação civil, por que ela é completa? Por que a obrigação é completa? Porque, havendo o inadimplemento, é possível o quê? Se encontra respaldo no direito positivo, né? Podendo o cumprimento ser exigido judicialmente, ok? Então o cumprimento poderá ser exigido judicialmente, poderá o devedor ser coagido, né? Coercitivamente ser obrigado a cumprir a obrigação, sob pena do quê? Sob pena de se executar o patrimônio do devedor, responsabilidade patrimonial. Ficou claro isso? Ficou claro? Por isso é que eu chamei de obrigação completa. Por quê? Porque existem esses dois elementos, os dois vínculos, o duplo vínculo, ok? E esta, então, ela é uma obrigação exigível. Olha aí, obrigação exigível. Obrigação exigível. Poderá o credor ir a juízo, né? O credor ir a juízo e buscar a responsabilidade civil do devedor. E esse devedor, obrigação exigível, né? Essa exigibilidade aqui em relação ao patrimônio do devedor, ok? Patrimônio do devedor. Ok, maravilha, meus amigos. Agora, professor, daria para dar um exemplo? Dá um exemplo, professor, um exemplo fica bacana. Sim, olha, um exemplo aqui. Vamos lá. Aqui, ó, exemplo. Dívida. Olha aí, dívida vencida. A dívida vencida. Venceu e o devedor ficou, o débito constituiu em mora e o devedor chegou e falou assim, devo, não nego e pago quando eu puder. Vejam que situação. Nós temos o quê? A possibilidade então do credor exigir o quê? Exigir em juízo que o Estado juiz, que o Estado forneça o quê? Forneça meios para que o devedor ele seja compelido coercitivamente, respondendo inclusive com o seu devedor, a adimplir, a fazer o pagamento
do débito, satisfazer aquele crédito, né? O crédito do credor, ok? Agora vejam, meus amigos, dívida vencida, sim, cuidado, hein? Cuidado. Dívida vencida, olha só o detalhe, vencida e não prescrita. Olha aqui o detalhe, e não prescrita, tá? Para que haja responsabilidade civil e responsabilidade civil patrimonial, né? Responsabilidade civil patrimonial, a dívida não poderá estar o quê? Prescrita, ok? Não poderá estar prescrita. Por quê? Por que não, professor? Porque a prescrição fulmina o quê? Fulmina o débito? Não, os senhores sabem. Já estudaram prescrição e decadência e sabem que a prescrição, ela fulmina o quê? A responsabilidade. A possibilidade do credor exigir judicialmente o cumprimento por parte do devedor. Ok? Então vejam, quando os senhores estudaram prescrição, os senhores puderam verificar que a prescrição é a perda da pretensão. Pretensão de se exigir em juízo. Então, existe a perda da pretensão e não do débito. Nós vamos dar uma olhada nisso já. Isso vai ficar claro já, ok? Só estou rememorando aí o estudo da prescrição que fizemos anteriormente, ok? Agora, vejam, então, professor, o senhor está dizendo que pode ser que exista débito e falte essa garantia, né? Que garantia? Da responsabilidade civil de o Estado intervir para o quê? Para compelir o devedor a adimplir. Pode existir? Sim. Então, neste caso, olha só que bacana, neste caso nós teremos o quê? Se a dívida estiver prescrita, eu tenho o quê? O débito, ou seja, o should, mas não terei o rafto, ou seja, a responsabilidade. É possível existir débito sem responsabilidade? Sim, é possível. E aí, neste caso, havendo apenas e tão somente o débito e não a responsabilidade, eu terei a responsabilidade, eu terei uma obrigação civil? Não, porque obrigação civil é obrigação completa. Neste caso, eu tenho uma obrigação natural. Obrigação natural, meus amigos. E o que é obrigação natural? É tranquilo também. Obrigação natural é aquela que não pode ser cobrada em juízo. Vamos colocar assim? Olha aí. Obrigação natural é aquela que não pode ser cobrada. Vou colocar assim, ó, cobrada em juízo. Por que não pode ser cobrada em juízo? Por quê? Porque, embora exista o débito, não existe responsabilidade. Embora exista should, não existirá o quê? Rafto. Ok? Então, a responsabilidade natural, ela gera débito, mas não gera responsabilidade. Não gera responsabilidade civil. Logo, o devedor ele não será obrigado, pelo menos em juízo, a pagar. Pois o credor não tem essa tutela jurisdicional. O credor não conta com essa tutela jurisdicional. Ok? A obrigação natural, ela, mais uma vez, não pode ser cobrada em juízo. Não pode ser cobrada em juízo. Ok? Professor, olha só, duas características, né? Duas características são fundamentais aqui. Esta obrigação natural aqui, ela é então, olha aqui, ó, vou colocar em azul, vamos me manter fiel aqui, ó. Ela será o quê? Inexigível. Olha aí, ela será inexigível. Vou colocar aqui, ó, fazer menção. Inexigível, ok? Inexigível e também irrepetível. Olha aí, irrepetível. Agora, professor, irrepetível, sim, porque vejam, meus amigos, olha só, por que é inexigível? Olha aqui, ficou o acento aqui, né? Por que é inexigível? Porque não pode ser o quê? Exigida, cobrada em juízo. Ela é a obrigação natural, ela está o quê? Despida, né? Despida de sanção, de tutela judicial, Agora,
E, professor, irrepetível. Irrepetível. Irrepetível, meus amigos. Sabe por quê? Porque, embora não exista a possibilidade de se exigir em juízo, caso o devedor venha pagar, venha cumprir essa obrigação, que já não era mais exigível, o que irá acontecer? Não poderá ele falar, olha, como não era exigível, eu quero repetir. Ou seja, eu quero de novo, eu quero a devolução do pagamento. Eu quero repetir, porque não havia débito. Débito havia. Quando se paga algo que não se deve, qual é o nome da ação? Né? Trazendo um pouquinho de processo aqui. Qual é o nome da ação utilizada para repetir, para a devolução desses valores? É a repetição. Vamos colocar aqui, ó. Nesse caso aqui, ó. Ação de repetição. Olha só que bacana. Repetição do indébito. Repetição do indébito. Preste bem atenção aqui, meus amigos. Olha aqui o prefixo de negação indébito. Agora vejam, a obrigação natural, ela não tem débito? Ah, tem. Só não poderá ser o quê? Esse débito exigível. Por tal razão, havendo o pagamento, não será possível o quê? A ação de repetição de indébito, porque o débito existe. Porque existe débito. O que não existe é responsabilidade civil. Logo, é possível ação de repetição de indébito? Não. O professor poderia dar um exemplo? Um exemplo é fantástico, fascinante, porque clareia, né? Olha só, o exemplo é exatamente aqui, ó, o oposto a esse aqui. Querem ver o exemplo? Olha aqui, ó, exemplo. Ó, pagamento de dívida prescrita. Pagamento de dívida prescrita. Neste caso, a dívida existe? Sim, a dívida existe. Há débito? Sim, professor, há débito. Ele só não poderá ser o quê? Exigido em juízo. Por que não poderá ser exigido em juízo? O credor perdeu o direito à pretensão de exigir em juízo. Cuidado, muita gente fala assim, né? Meus alunos não pronunciam isso em hipótese alguma. Mas eu já ouvi algumas conversas mais ou menos assim. Prescrição é perda do direito de ação. Não, meus amigos, não, nunca. Não, o direito de ação é um direito fundamental. Então não há perda do direito de ação. Há perda do direito à pretensão. A pretensão. Tanto é que se alguém promover uma ação cujo direito, né, esteja prescrito, a pretensão, né, esteja o quê? Encerrada, fulminada, o que irá acontecer? Prescrição em matéria de ordem pública. O juiz poderá conhecer, inclusive, de ofício. Ok? Inclusive de ofício. Então, esse é um exemplo. Professor, vamos dar uma clareada nisso aqui? Vamos, vem comigo. Olha só, imagine uma situação hipotética. Imagine que eu costumo brincar com os meus alunos, digo a eles que tem uma esquina que tem uma lanchonete bacana, aí rola um som e tal, próximo à instituição de ensino, e digo, chamo até e falo assim, olha lá, na esquina do pecado. E o que acontece? Digamos que a gente tenha ido para lá, né, para fazer uma refeição, um bate-papo, tomar um suco de laranja, todo mundo gosta, né? Então, e ficamos por lá. 2 horas ali no período do almoço, ou então antes, né, do início das aulas. Lá, nós fizemos o quê? Nós estabelecemos, professor e alunos, estabeleceram o quê? Uma relação obrigacional. O dono do estabelecimento em fornecer todo o produto, né, os produtos lá alimentícios para nós, e nós nos obrigamos com ele com o pagamento, né, o pagamento dos valores referentes a estas despesas, né, a estes alimentos. O consumo, não é isso? Olha aí. Consumo lá na esquina do pecado. O consumo. Então, deste consumo nasceu a obrigação para nós, a obrigação de pagar. Obrigação de pagar pelos produtos consumidos. Vejam, neste caso, no primeiro momento, nós temos o quê? Aqui. Opa, olha só. Tá aqui. Nós temos o quê? Nós temos débito
mais responsabilidade civil. Ok? Aí o que acontece? Saímos de lá e não pagamos. Era o dia da pendura. Era o dia da pendura. E aí foram saindo os alunos de fininha e o professor, eu fiquei sozinho, o dono do estabelecimento ficou também um tanto sem graça e eu acabei saindo e não paguei. Não paguei. Falei, olha, depois eu acerto isso. Hoje é o dia da pendura, eles fizeram e tal. Cria essa situação, nós não pagamos. Ok? Vejam, o dono do estabelecimento, ele poderá exigir em juízo? Ele poderá exigir em juízo? Sim, porque é uma obrigação civil. É uma obrigação civil. Agora, nós conversamos o quê? Olha só, então nós temos aí o débito que irá permanecer no tempo, ok? E também a responsabilidade civil. Só que a responsabilidade civil não é ad eterno. Por quê? Porque ela, se não for exigida esta responsabilidade civil, se o credor, o dono o sujeito ativo dessa relação obrigacional, não exigir em um determinado lapso de tempo, irá acontecer o quê? Essa dívida, ela ficará o quê? Prescrita. Então, digamos aqui na nossa régua aqui, que prescreveu aqui, ó. O direito de ação do credor? Não, por favor. O direito à pretensão de exigir em juízo. Prescreveu. Prescreveu, meus amigos. E aí o que acontece? Prescreveu o quê? Prescreveu a responsabilidade civil. Mas e o débito? O débito não. O débito, há quem brinque e diga o seguinte, o débito é a barata do direito. Pode cair uma bomba atômica, todo mundo vai morrer, o débito não. Essa desgraça não morre, o débito não morre. Então vejam, e aí, eu vou viver, tenho a pretensão de viver 120 anos. Eu tenho essa expectativa. E olha só, digamos que por um lapso eu vou voltar daqui a 50 anos e por um lapso, assim, meu Deus, eu fiquei devendo aqui. Em uma ocasião com alguns alunos eu quero pagar. E eu faço o pagamento. Eu faço aqui o pagamento. Ó, 50 anos depois, eu faço o pagamento daquele débito. O dono do estabelecimento já está também bem maduro, eu também bem. Falou, olha, eu vim pagar. E ele falou, nossa, ainda bem que o senhor lembrou. Eu já tinha até me esquecido. E eu fiz o pagamento. E a minha esposa falou assim, ué, como já tinha esquecido? Quanto tempo faz isso? Ah não, esse débito já tem 50 anos. A minha esposa naquele instante fala assim, se tem 50 anos não era mais exigível e você pagou uma coisa que não poderia ser exigida. Logo nós vamos o quê? Pedir a repetição desses valores. Será possível a repetição do indébito em razão da prescrição? Não. Não será. Por quê? Porque a prescrição, ela cai o quê? Como uma bomba. Olha aqui, ó. Bum! Ela cai como uma bomba sobre o quê? Sobre o quê? A responsabilidade civil. A possibilidade de o credor exigir em juízo. Ela fulmina a pretensão de se exigir em juízo. Mas ela fulmina o débito? Não. O débito, como eu acabei de dizer, o débito é a barata. O débito é a barata do direito. Logo, não poderá ser o quê? Repetido aquele valor. Ok? Olha aí, um exemplo de dívida prescrita. E um outro exemplo que costuma cair muito em prova, você anote aí. Anote o segundo exemplo, então é x2, né? Olha aí. É x1, agora é x2 pontos, 2. Esta aqui costuma circular em prova. Dívida de jogo. Dívida de jogo e aposta. Coloca aí, ó. Dívida de jogo, né? Dívida de aposta. Dívida de jogo, dívida de aposta. Meus amigos, dívida de jogo, dívida de aposta, o pagamento só haverá se for voluntário. Se o devedor pagar voluntariamente, fizer o pagamento voluntariamente, como no caso aqui da dívida prescrita, poderá haver o quê? A repetição do indébito? Não. Não poderá haver a repetição do indébito. Sabe como isso cai em prova? Cai em latim. Cai em latim. Olha aqui. Não haverá o quê? A solutio. Olha aqui, ó. Não haverá a possibilidade de se repetir. Solutio retentio. Solutio retentio. Por que solutio retentio? É a retenção do pagamento. O débito existe. Haverá o quê? A retenção do pagamento.
retenção do pagamento. Ok? Solúcio retentio. Vejam, dá uma olhadinha, corre lá no artigo 882. Eu até separei o meu aqui, ó. Artigo 882. Não se pode repetir o que se pagou, olha aí, não se pode repetir o que se pagou para solver dívida prescrita, ou cumprir obrigação judicialmente inexigível. Os dois exemplos, as duas situações aqui dos dois exemplos. Novamente, olha aí, agora com o marca-texto em mãos. Não se pode repetir o que se pagou. Passa o marca-texto aí. Não se pode repetir o que se pagou. Se pagou para quê? Solver dívida prescrita ou cumprir obrigação judicialmente inexigível. Judicialmente inexigível. Dívida prescrita. Ok? Agora, segundo exemplo, 564. O 564. Não se revogam por ingratidão o quê? As que fizeram em cumprimento de obrigação natural. As que se fizeram em cumprimento da obrigação natural. O que é a obrigação natural, meu amigo? É aquela em que existe débito, mas esse débito não pode ser cobrado em juízo. Ok? Bem tranquilo. Vejam, dívida de jogo. Dívida de jogo. Artigo 814. Coloquei aí? Não, vamos colocar aqui, professor. Ó, artigo 814 do Código Civil. Vamos lá, ó. Artigo 814 do Código Civil. Agora vejam, tem um detalhezinho aqui, tá, pessoal? A professora Maria Helena Diniz vai dizer que qualquer dívida de jogo ou aposta não poderá o quê? Não há possibilidade de se cobrar em juízo. Não é esse o entendimento que vem sendo dado pelo STJ, pelo Superior Tribunal de Justiça. Porque o Superior Tribunal de Justiça ele vai fazer a distinção em jogo, né? Dívida de jogo, essas apostas, aqueles que são regulamentados, ok? Pelo governo, como loteria da Caixa, né? Essas raspadinhas e tal. E os jogos que não são o quê? Jogos que não são regulamentados, ok? Os jogos regulamentados pelo governo, neste caso, não é obrigação natural, tá? Neste caso, é obrigação civil. Este pode sim, pode ser cobrado em juízo, pode ser exigido em juízo. Já os jogos não autorizados, esses não. Esses são de obrigação o quê? Se enquadram como obrigação natural, ok? Então essa segunda observação, anote aí isso no seu caderno, que isso é muito importante. 814, já li, vamos fazer novamente? Ou não fiz a leitura ainda do 814? 814 é o capítulo 17, do jogo e da aposta. Do jogo e da aposta. 814. As dívidas de jogo ou de aposta não obrigam pagamento. Não obrigam pagamento. Responsabilidade civil. Não é exigível. Mas, olha só, mas não se pode recobrar a quantia que voluntariamente se pagou, salvo se foi ganha por dolo ou se o perdente é menor ou interdito. Retirar essas duas regrinhas de exceção, ganho por dolo ou se o perdente aí no caso é menor, né, ou interdito, o que irá acontecer? Nós teremos o que? Não é possível recobrar a quantia, ou seja, haverá a solução, a solúcio retentio, ou seja, a retenção do pagamento. Por qual razão? Porque o débito existe, o que não existe é a responsabilidade, ok? É a responsabilidade. Agora, meus amigos, nós poderíamos aqui para fechar, né, essa nossa conversa, fazer a seguinte reflexão. Coloca no teu caderno. Vamos colocar aqui, ó. Aqui eu vou deixar a moral aqui para baixo. Ó, vou fazer uma pergunta aqui, ó. Vou colocar aqui, ó. Pergunta. Pode haver casos de responsabilidade sem dívida? Ou seja, ó, vou colocar em azul, ó. Pode haver responsabilidade sem débito?
responsabilidade sem débito? Ou seja, vamos lá. Ou seja, pode haver rafto sem chute? Olha aqui, pode haver rafto sem chute? Será que pode haver isso? Olha só. A resposta é sim. Sim. E este exemplo é um exemplo bem tranquilo, em que se a pessoa terá responsabilidade, embora não tenha o débito. Ou melhor, existe o débito, mas a pessoa que será responsabilizada não é a titular daquela obrigação. Existe a obrigação, existe o débito, só que quem será chamado à responsabilidade não é o titular daquela obrigação. O débito tem de existir. Agora veja, que obrigação seria essa? Aquela constante, meus amigos, lá do artigo 932, inciso 2, que vai tratar o quê? Da responsabilidade do tutor, não é? Do curador pelo curatelado, pelo tutelado, pelo seu pupilo. Agora, vejam, ali na responsabilidade civil, o Código Civil, ele dedica todo um capítulo, né? Dedica todo um capítulo à responsabilidade civil. E lá nós iremos verificar que o empregador, ele responde pelo ato ilícito que ele praticou também, mas se o empregado praticar, ele responderá. O hotel pelo ilícito do seu hóspede. Ou seja, a responsabilidade não é por quem gerou o débito propriamente dito. Ele não gerou, mas ele é responsável. A isso se dá o nome de obrigação. Vamos colocar aqui, ó, obrigação de garantia. Olha aqui, ó, obrigação de garantia. Obrigação de garantia, ok? Vejam, no caso, os processualistas, inclusive, chamam essa obrigação de garantia também de responsabilidade executiva secundária. Responsabilidade executiva secundária. Ficou claro? Ok? Então vamos à última. Vamos fechar, meus amigos. A última classificação, a última modalidade de obrigação, que é a obrigação moral. Obrigação moral. Professor, e a obrigação moral? Obrigação moral é tranquilo. É aquela fruto, olha só, é aquela que é fruto da nossa consciência. É aquela fruto, eu vou colocar aqui, ó, desse jeito, da nossa consciência. Ok? Eu gosto, meus amigos, do simples. Num primeiro momento, a gente enxerga e depois aprofunda, depois, né, passa a rebuscar. Mas num primeiro momento, vamos colocar o simples. Olha só, obrigação moral é aquela que provém de onde? Da nossa consciência. Ok? E qual é a distinção? A diferença da obrigação moral para as demais obrigações é porque neste caso, olha só, a obrigação moral, ela, vou colocar aqui, ó, não gera débito, nem mesmo responsabilidade civil. Olha só, nem mesmo responsabilidade civil. Não gera nenhuma coisa nem outra. Então, quando nós temos aí uma obrigação moral, vamos dar um exemplo, né? Vamos aos exemplos aí. Ser educado, né? Dar bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, no nosso caso, né? Educação religiosa, né? São obrigações morais, né? Padrões aí que se estabelece de ordem moral, caridade, ok? A caridade é uma obrigação, vamos dar um exemplo, né? O cristão, é uma obrigação moral de um cristão praticar a caridade, ok? Então, veja, essa ajuda ao próximo, né? Aos mais necessitados, a concessão aí, no caso, alguns vão falar, né? A concessão de esmola, né? São a obrigação de ordem moral. Agora vejam, meus amigos, neste caso, alguém poderia fazer a seguinte pergunta, que me parece ser uma pergunta oportuna. Pode ser repetido?
essa obrigação moral pode ser repetida? É possível alguém conceder uma ajuda, conceder aí por caridade uma ajuda a um próximo e falar, olha, putz, eu quero de volta? É possível? Alguns, né, boa parte da doutrina irá dizer que não pode ser repetido. E por quê? Não. Por se tratar de mera liberalidade. Mera liberalidade. Eu costumo dar o seguinte exemplo. Digamos que eu esteja, vamos lá, saí da sala de aula, fui para o saguão e lá encontrei, né, uma pessoa que falou, professor, veja, eu estou precisando de um dinheiro para voltar para casa. Eu falo, nossa, mas dinheiro, né, só o cartão e tal, é aquela conversa, né? E aí de repente a pessoa insistiu, eu falei, nossa, não é que eu tenho 10 reais aqui no bolso? 10 reais, e eu, olha, tudo bem, eu vou tirar esses 10 reais. Quando eu deixo a pessoa que eu entro no carro, eu lembro que eu tenho que pagar o estacionamento. E aquele dinheiro exatamente era o quê? Destinado para fazer o pagamento. E eu não estou sem dinheiro. Eu falo, escuta, me devolva aí os 10 reais que eu tenho que pagar o estacionamento. A pessoa fala assim, não, o senhor me deu. O senhor me deu esse dinheiro. Pode ser repetido? Não, é um exemplo bem tosquinho, mas, né? Olha aí, eu estou me esforçando. Vejam, mera liberalidade. Trata-se de uma mera liberalidade e o direito não pode se intrometer em tudo, né, meus amigos? Vejam, neste caso a doação aí é irrevogável. Deu, tá dado. Assim que o que se ouve por aí, deu, tá dado. Ok? Então, são obrigações aí de ordem moral. E eu já vi perguntarem isso aqui em prova, me parece ser oportuno trazer. Não pode ser repetido. Ok? Olha aí, eu espero, do fundo do meu coração, ter contribuído, ao menos um pouquinho, para o teu crescimento intelectual, teu crescimento, fortalecimento da tua cultura jurídica. Em breve nos encontraremos. Forte abraço a todos. Até lá.